Olá, seja bem-vindo ao Alerj Debate. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto de lei de ficha limpa para dirigentes de empresas que prestam serviços ao Estado e aos municípios. Conosco no estúdio, Astério Pereira dos Santos, chefe de gabinete do Procurador-Geral do Estado, Francisco Barbosa, apresentador da Super Rádio Tupi, e o autor da lei, deputado Iranildo Campos. Bom, quero agradecer primeiro a presença de todos aqui no nosso estúdio. Deputado, como é que surgiu a inspiração para fazer esse projeto de lei? Começou quando a própria imprensa, no país todo, vem divulgando esses escândalos aí. E no ano de 2010, através do Congresso Nacional, foi feito aquela lei do ficha limpa para os políticos. Foi aprovada. E em âmbito estadual, foi aprovado o ano passado a ficha limpa para os servidores e os cargos comissionados de alto escalão, nos 3 poderes. E devido a toda essa movimentação hoje que existe no país, desses escândalos envolvendo as empresas aí, eu propus esse projeto de lei que vem apenas a fortalecer a democracia no nosso país, a legalidade, quanto às empresas que prestam serviço no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, nos 3 poderes e nos municípios. O que é essa lei? Essa lei proíbe que o sócio, o gerente, o proprietário tenha sido condenado, tenha sido transitado em julgado ou sido condenado por um colegiado. Quer dizer, tem ficha limpa em âmbito federal, agora a gente tem o ficha limpa em âmbito estadual e agora também para os dirigentes da empresa. É uma medida benéfica? Sem dúvida, e podemos dizer que juridicamente também ela atende. Por quê? O artigo 37 da Constituição Federal fala no princípio da moralidade e da impessoalidade. Então, esta lei exatamente se coaduna com esse princípio, porque a moralidade é um norte para qualquer setor. Tanto faz para quem dirige a atividade política, como também quem presta serviço à atividade política. Não se trata somente de buscar, hoje se busca muito o corruptor. Então, na realidade, nós estamos buscando agora ambos os aspectos. E tem um dado também que eu acho fundamental. A grande crítica que se faz a quem elabora as leis é dizer assim, eles estão distantes da realidade. No caso do deputado Iranildo Campos, além de ser alguém que já foi reeleito, é um deputado que tem experiência também no Executivo, já foi secretário de município em São João de Meriti em algumas ocasiões, outras, consequentemente, essa bagagem da experiência prática e está trazendo para o Legislativo. É isso que o povo espera, uma contribuição legislativa de alguém que tem um contato com a realidade, com a prática e também com o aspecto legal do Legislativo. E certamente todas as comissões da Alerj saberão avaliar esse projeto que me parece de grande amplitude. E trazendo igualdade de comportamentos, né? O cidadão não entende quando, de repente, ele, para qualquer emprego, que ele vai pleitear qualquer um, ele tem de apresentar uma série de documentos e, principalmente, não ter nenhum tipo de dolo, nenhum tipo de erro, nem dever ele pode dever no mercado, né? De repente não deu para pagar a geladeira, ele pode perder o emprego por causa disso. Questão polêmica, né? Também. Pois é, né? E por que a grande empresa pode cometer todas as falcatruas e continuar usando o dinheiro do povo, porque no final das contas o cidadão é quem paga as obras do Estado, do município, enfim. Eu acho que a medida vem como igualitária também das ações, não só para o cidadão, como para quem o serve. Barbosa, chega muita denúncia no seu programa? Rapaz, só chega, né? Na verdade, o programa de rádio não chega a ser um deputado, como o deputado Iranildo, que tenha essa força toda de um político eleito pelo povo, mas tenta ser a voz de quem precisa de ação. A gente tem esse papel de cutucar o deputado, de cutucar o fornecedor, de cutucar aquele que presta serviço para o cidadão. E o Rio é uma cidade enorme. O estado do Rio é um estado cheio de variáveis e necessidades. Então, há muito que fazer. Então, há muito que reclamar também do que não se faça, né? Deputado, na sua opinião, com a aprovação dessa lei, as empresas vão tomar mais cuidado com quem elas contratam para representar elas? As empresas que vai contratar, que você está falando? As empresas. Não, o Estado, quando contratar. A gente não é na pessoa particular. Eu, como empresa, por exemplo, eu vou ter mais cuidado ao contratar um funcionário que eventualmente venha a cometer alguma irregularidade que me prejudique. Veja bem, né? a empresa em si, a pessoa jurídica, a empresa, ela não contrata o funcionário. Nós não entramos no mérito nessa lei. Nós entramos na questão do proprietário, do gerente responsável,
o responsável pela execução, que é penalizado, esse que tem que ter a ficha limpa, esse que tem que ter a ficha limpa. Não é o funcionário, como você disse. Tá? Então, o Estado tem que se preocupar, porque nós não mexemos com a licitação. A nossa preocupação não é a licitação. A licitação é a pessoa jurídica com a licitação do Estado, da 866, a lei 866 que rege as licitações, isso aí já é uma coisa normal. Quando a empresa vai lá para prestar o serviço, para contratar o serviço, para se candidatar para prestar esse serviço, é feita aquelas exigências todinhas da 866, que são as certidões das empresas, de federais, estaduais, enfim, todas aquelas exigências da 866. No nosso caso, o proprietário, o gerente, o responsável pela empresa, esse vai ter que ser ficha limpa. Então ele também terá que apresentar as certidões. Deputado, não é isso? Isso. Eu queria saber de um detalhe. Por exemplo, eu tenho uma empresa, sou uma empreiteira, vou trabalhar para o governo do Estado. Estou trabalhando e no meio desse meu trabalho acontece de eu ter uma condenação fora do Estado do Rio, ou mesmo de uma outra obra dentro do Estado do Rio. E no trâmite da minha condenação, transitou em julgado, estou condenado. Continuo prestando serviço? Não continuo prestando serviço? É repassada essa obra para uma outra empreiteira? Como é que isso acontece? Nesse espaço de tempo, enquanto não transitar em julgado a condenação, presta serviço, porque a proibição da lei só é com relação ao trânsito julgado da condenação e em sendo órgão colegiado judicial também. Porque tem que ser, por exemplo, uma Câmara do Tribunal de Justiça, uma turma do Superior Tribunal de Justiça, uma decisão do Supremo, uma decisão colegiada, ou transitar. Enquanto não transitar julgado, ele continua prestando serviço. Agora, você, Barbosa, colocou um aspecto importante. O artigo 2º dessa lei já diz o seguinte: se por acaso, hoje, em sendo aprovada a lei, os contratos anteriormente celebrados e tendo entre o corpo constitutivo dos proprietários da empresa, o seu gerente ou o seu representante legal, qualquer sócio, uma condenação nas condições do artigo 1º, que fala do trânsito em julgado, esse processo de contratação tem que ser imediatamente remetido ao Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão fiscalizador, para fiscalizar exatamente como essa empresa está funcionando. Aí, a partir daí, pode ocorrer exatamente a cisão desse contrato, o fim desse contrato. Eu acho que até nesse aspecto a lei está sendo bem ampla, já está prevendo essa possibilidade de acontecer isso. Mas essa punição, ela valeria para contratos já firmados ou só a partir da promulgação da lei? Não, vale a partir da promulgação da lei. Agora, em tendo o contrato firmado, é isso que eu acabei de falar, é remetido ao Tribunal de Contas, que certamente irá emitir um juízo de valor. E não cabe agora, no projeto, abranger essa situação, porque isso já é do mérito do Tribunal de Contas. É porque a lei também não pode retroagir. Contratos não pode para prejudicar, certamente não é. Mas o senhor acredita que mais ou menos quanto tempo a gente precisa para essa lei ser aprovada? Do trâmite normal ela da tem casa? uns trâmites normal dentro do Poder Legislativo, que passa pelo pela Comissão de Constituição e Justiça, né? Vai para plenário, depois aprovado pelos meus pares, vai para o governador. E o senhor antes conversa com os pares sobre uma lei. Sente que a sua lei está aprovada? Ô Francisco Barbosa, eu vou ser sincero para você. Eu não tenho por hábito pedir aos companheiros para votar. Mas conversa assim no corredor, no cafezinho. Não é pedir o talvez, voto. Não, talvez. O que você acha, não? Talvez seja um hábito, não sei, eu não posso avalizar meus companheiros. Sim. Mas eu não tenho por hábito conversar com meus companheiros num projeto de lei de minha autoria. Eu não tenho esse hábito, por quê? Porque eu acho que tudo que é bom para a população, tudo que é bom para o povo, a gente não precisa pedir nenhuma deputada. Isso aqui é uma coisa tão normal, né? Então, eu tenho vários projetos de lei aqui. O que eu peço, às vezes, a um companheiro é um presidente de comissão que, devido ao acúmulo de projetos de lei, de resoluções e tudo, projetos de resoluções, demora a chegar em plenário. Então, é a única coisa que eu peço. Reformulando minha pergunta, pelo que o senhor conhece dessa casa, dos seus pares, seu projeto vai ser aprovado? Vai ser aprovado, eu tenho certeza. Porque é bom para o povo. É bom para a transparência. Recentemente teve É bom a transparência dos poderes constituídos do Estado. Isso vai ser muito bom nós tivemos muita sorte, a minha assessoria, de fazer esse projeto nessa oportunidade que está acontecendo hoje no país. Esses escândalos todos que vocês da imprensa, quero aproveitar aqui o programa da TV Alerj, aproveitar para elogiar o comportamento da imprensa que vem colocando isso
a todos tomar conhecimento. Isso é muito importante isso. Isso é bom, isso é democracia, é a limpeza que tem que haver no nosso país. Infelizmente, nós temos alguns segmentos que vêm a denegrir a imagem do nosso país. Isso é muito importante numa época que nós estamos chegando aí à Copa do Mundo, as Olimpíadas, e o Rio de Janeiro, nosso país, é um grande país. Nós temos grandes políticos, temos boas referências em todos os segmentos, e é preciso que isso venha à tona. Então, vocês da imprensa, você, Francisco Barbosa, e também o doutor Astéria, que como é procurador do Estado do Rio de Janeiro, isso é importante isso. A transparência, todo dia que nós pegamos os jornais, na televisão, o rádio, nós estamos tomando conhecimento de fatos que denigram a imagem, principalmente do político. Porque o político sempre, ele é o pior. Ele é o ruim, é o pior. Eu queria até fazer uma parte desse momento, deputado. Se me permite, usando a linguagem parlamentar, é o seguinte, veja só, é triste um país que precisa de uma lei com relação à ficha limpa para o político para que o cara seja proibido de ser votado. O ideal, e aí está esse grande papel que a imprensa hoje faz, e que o Francisco Barbosa sempre esteve na frente com relação a isso, uma denúncia sincera, é uma denúncia firme, contundente, mas sempre respeitosa e chamando a atenção dos dirigentes. Há pouco ele comentava a forma de atuar dele, porque também o comunicador precisa da prestação de serviço dos órgãos. Os seus ouvintes precisam disso, ele precisa cobrar, ser atendido, e também o dirigente de empresa da credibilidade. Mas um país que tem que ter uma lei para dizer não vote em fulano, não, o voto é um ato voluntário. Você vota ou não vota. Falta um pouco de consciência também da população. Então, né? Nesse caso, eu queria dizer que este projeto, a ficha limpa para a empresa, é muito mais importante do que a ficha limpa para o político. Porque o político nós podemos escolher. Agora, a empresa, poucos, uma minoria, e às vezes até uma minoria não tão bem intencionada, é que vai escolher esta empresa que vai ser a vencedora do contrato. Daí, o projeto está de parabéns sobre esse aspecto, sobretudo. Agora, existe um sentimento também de moralização da política, dessas relações dos políticos com as empresas particulares, não só aqui no Rio, mas em todo o país, né? O projeto Ficha Limpa, o federal e o estadual, acho que traduzem um pouco isso também, né? Então, mas é isso que foi falado aqui, ficha limpa somente para o político, por servidor. Então, as empresas que trabalham, que prestam serviço, é importante eles também tem que ter ficha limpa também. Com certeza. Eu quero pegar um gancho aí. Deputado, é claro que a lei pretende ser perfeita e pegar todos aqueles que querem, de alguma forma, passar para trás o cidadão. Mas nós sabemos também que nessas concorrências há muitas empresas que se associam ou que montam ou que produzem outras empresas para as próprias concorrências e para se esconder atrás delas com sócios que não estão realmente operando, são sócios de fachada. A lei se ateve a isso também, de capturar aqueles que pretendem lá e cá passar para trás uma legislação que venha coibir enganos, gente que não pode operar para o Estado? É o conhecido laranja que se fala, né? Isso, colocar exato. O laranja, né? Não me veio, o senhor se lembra? No momento que a empresa faz o contrato, né, com os órgãos do Estado, legislativo, executivo, judiciário, ela tem que apresentar essa documentação, tanto para a 866, né, que é a lei das licitações, quanto para essa lei em vigor. As certidões que não devem tributo ao As Estado, certidões terão que ser apresentadas. Apresentou as certidões, está tudo ok, está tudo verificado. Tudo, Aí aconteceu. Se depois essa empresa, aquele proprietário, aquele sócio, gente, mudar... Alterou o quadro societário. Alterou o quadro, botou um laranja, né, que seja condenado, é isso que você disse? Isso. O Tribunal de Contas, o órgão que fez essa licitação, vai verificar. Inclusive, o Barbosa colocou um aspecto muito importante, deputado. No dia a dia do Tribunal de Contas, todas as contas que são apreciadas pelo Tribunal de Contas e quando rejeitadas, incriminando alguém, ela encaminha a cópia, o próprio relator do Tribunal, o conselheiro, encaminha a cópia para o Ministério Público. E dá margem, então, à promotoria de tutela para apurar o ato de improbidade. Então, isso que ele falou exatamente está ligado. Quando o Tribunal de Contas vai examinar, ele encaminha para o Ministério Público em decorrência disso. E ninguém vai deixar de ser processado. Agora,
Agora, isso aí não impede que alguém, em sendo suja a sua ficha, vai indicar alguém de ficha limpa para concorrer. A certidão que vai ter através da 8666 vai ser a certidão de alguém que está com a ficha limpa. Mas aí os órgãos de investigação vão ter que fazer. Mas a proposta, de qualquer forma, ela é abrangente. Tá certo. A gente vai fazer um pequeno intervalo. A gente volta daqui a pouquinho com o Alerj Debate falando mais sobre esse assunto. Não sai daí.